Olá pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? É uma alegria enorme nós estarmos aqui nessa nossa primeira live falando sobre esse tema muito importante acerca do reino de Deus. Na verdade, muitas pessoas até se perguntam, né, por que essa live sobre o reino de Deus? Isso daí a gente vai contar um pouquinho mais para frente, daqui a pouquinho nessa nossa live. Eu só quero primeiro verificar aí se está tudo ok. Vocês conseguem me ouvir bem? É minha primeira live. Eu nem preciso dizer que eu estou muito nervoso. Dá um sinal aí, tá ok aí? Quem me ouve bem, diz ok aí, ouço bem. Só para eu ver se está tudo certo. Tá tudo certo aí? Me ouvem bem? Glória a Deus. É isso aí. Vocês estão me ouvindo bem? Diga aí, ouço aí, só para eu saber. Sim? Muito legal, muito legal, muito legal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Vitor. Eu sou pastor auxiliar na IBR Lisboa, aqui em Portugal. Eu sou ovelha do bispo Rogério Rocha, da pastora Anabela Rocha. Eu vivo em Portugal há 4 anos. Desde que cheguei aqui, eu sou ovelha do bispo Rocha e da pastora Anabela, para quem eu mando um abraço, um carinho aí muito forte que eu tenho por eles, que têm cuidado de nós aí, da nossa família. Os nossos líderes são uma bênção. E eu vou chamar aqui agora para a nossa live aí os nossos pastores, pastor Gilmar, pastor Marcelo Nogueira. Eles já mandaram mensagem aqui dizendo: já estou pronto aí, já estou a posto para poder começar a nossa live. Mas antes de eu chamá-los, eu queria dizer o seguinte: por que essa live? Na verdade, Deus, algum tempo atrás, ele colocou no nosso coração o desejo e o objetivo de nós estarmos escrevendo um livro. E o título do livro que Deus me deu é Que Reino é Esse? É esse livro aqui, deixa eu mostrar rapidamente. Que Reino é Esse? Eu sei que está em imagem e espelho. Nesse livro nós falamos aí sobre o reino na visão de um menino, nascido em uma comunidade. Falamos sobre o reino de Deus na visão de um adolescente que começou a liderar aos 16 anos de idade. Falamos sobre o reino na visão de um jovem que liderou vários ministérios dentro da igreja: adolescente, juventude, coral, teatro, ministério de louvor, vigília, consagração e por aí vai. Mas também eu falo sobre o reino do medo, o reino da culpa, o reino da ganância, falo sobre o reino dos coaches, falo sobre o reino do ocultismo, das magias, branca, negra, falo sobre o reino do satanismo e também falo sobre o reino de Deus. A partir desse livro, Deus ele me iluminou e me direcionou para que nós pudéssemos estar criando essas lives. Nós teremos algo em torno de 16 lives falando sobre esses temas, porque nós entendemos que falar sobre o reino é algo extremamente importante. Infelizmente, nos dias atuais, pouco se fala sobre o reino, mas como nós temos crido, ainda existem os 7.000 que não desistiram de falar do reino. Então, o nosso desejo é que os Elias eles saiam da caverna e comecem a propagar o reino de Deus. Deus ele conta com você. Eu vou falar rapidamente aqui sobre as 4 primeiras lives antes de nós chamarmos aí os nossos palestrantes para vocês entenderem bem. Essa é a nossa primeira, o reino de Deus e o tempo presente. A nossa segunda live vai ser o reino de Deus e a cultura do medo. A nossa terceira live vai ser o reino de Deus e o ocultismo na igreja. E a nossa quarta live vai ser o reino de Deus e o papel das mulheres. Só para vocês já terem uma ideia aí para onde nós estamos caminhando. Agora sim, eu vou lá chamar os nossos pastores, pastor Marcelo, pastor Gilmar. Vamos aqui. Deixa eu ver se eles já estão aí, já entraram? Conseguem me ouvir aí? Pastor Gilmar Vargas, consegue me ouvir bem? Me ouve bem aí? Estou ouvindo bem. Está me ouvindo? Estou sim, estou sim. Então tá Pastor, ótimo. amém. Pastor Marcelo Nogueira, que honra, que alegria. Consegue nos ouvir bem? Consegue? Muito bem. Tá tudo tranquilo aí? Para quem não conhece, eu vou dar uma síntese aqui, depois vocês me ajudam aí corrigindo. Pastor Marcelo Nogueira,
O pastor Marcelo é teólogo, já foi professor da aula de teologia, foi vice-presidente das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus, Ministério de Parada de Lucas, por mais de 15 anos, tendo lá por presidente meu amigo, meu mestre, o homem que acredita em mim, que dorme no Senhor, pastor Elias Batista Raimundo. Não vou falar muito disso, senão vou me emocionar, mas que deixou um legado enorme. E se hoje eu estou aqui, tenho certeza que o pastor Marcelo também concorda com isso, é porque nós tivemos um líder. E eu digo que ele era um líder por excelência. Eu não poderia começar essa live sem falar isso. Pastor Marcelo pastoreou lá a igreja do Vale do Ipê, até me perdi aqui, tá vendo? Lá no Vale do Ipê, muitos anos, e está aí para nos ajudar. E vamos colocar esses dois homens aí na fornalha aí e vamos mandar aquecer. E pastor Gilmar Vargas, eu tentei aqui resumir, pastor Marcelo, eu tentei resumir aqui o currículo do homem aí, mas ainda assim lá dava mais de 5 minutos, eu fui concatenando. Então, só para nós termos a ideia, pastor Gilmar Vargas é doutor em História, pós-graduado em História e Arqueologia do Antigo Oriente Médio e Próximo e Mediterrâneo. Ele é pós-graduado em Filosofia, ele é pós-graduado em Docência do Ensino Superior pela FAECAD, é especializado em Geografia Bíblica e Arqueologia, ele é FAECAD, ele é graduado em História, ele é pastor, escritor, pesquisador, professor universitário, e ele é presidente, fundador... Já está aí? Já está aí? Ele é presidente, fundador da Living Stone Ministry, é isso? E Academia Bíblica Living Stone. Eu sei que eu pulei algumas coisas aqui, mas é isso aí, não é isso, pastor Gilmar? Olha, isso aí é nada, né? Porque o que vale realmente é servir. Amém. Eu ia fechar dizendo, e sobretudo eles são servos. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E nós estamos aí começando Lloyd Jones, só interrompendo você, Lloyd Jones disse uma coisa que é importante. Tudo que eu sou, tudo que eu pretendo ser, tudo que eu tenho, tudo que eu pretendo ter, é dele, por ele e para ele. Amém. Então, tudo que nós fazemos é para o reino. Amém. Qualquer coisa que pensamos tem que ser para o reino. Então, isso são apenas ferramentas do reino. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então, eu já quero, antes da gente começar já a sabatinar os nossos pastores, quero pedir você, divulgue essa live aí, mande para alguém, mande aí uns 10 aviãozinhos aí para o seu amigo. Fala, ó, tem um pessoal lá que ainda está insistindo de falar do reino de Deus, eles não perderam a esperança, o reino de Deus é real. E quando eu falo que o reino de Deus é real, me lembro lá de 1987, quando a minha avó, que hoje dorme no Senhor, ela cantava para mim, eu era uma criança, ela dizia, vai abalar, quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. Muitas pessoas perderam essa esperança, mas a nossa esperança ele está de pé. Jesus ele vai voltar, o céu é real, nós estamos aqui de passagem, então envie para alguém, fale com ele assim, estão falando do reino de Deus, Jesus vai voltar, você não pode ficar fora disso, amém? Vamos lá, então, o nosso tema dessa primeira live aí é o reino de Deus e o tempo presente. Quando eu penso sobre o reino de Deus e o tempo presente, eu queria dividir em dois polos aqui. E a primeira questão que surge na minha cabeça, que eu queria, óbvio, passar para o pastor Marcelo para responder aí, o que é o reino de Deus, pastor Marcelo? Qual é a definição do reino de Deus, os atributos do reino de Deus? Paz a todos, boa noite a todos. Primeiro eu quero cumprimentá-lo, Vitor, e ao mestre Gilmar, dizer que eu estou bem munido, estou bem seguro. Quando eu ouço o currículo do pastor do mestre Gilmar, eu me sinto muito seguro. Eu estou tranquilo e eu estou com o livro dele. Equipes do reino para equipes ministeriais. Viu? Amém. Pois é, rapaz. Deixe-me dizer uma coisa. O reino de Deus é um lugar onde Deus reina. Ponto. Defini-lo não é bem a nossa meta. Eu sei que não é bem o que a gente quer definir, porque Deus é grande. Imagine o seu reino. Então, se a gente tem dificuldade de mensurar, de conceituar Deus,
muito mais o seu reino. Porém, a Bíblia nos dá pistas, características, caminhos para que a gente identifique o reino. Então, o reino de Deus, em suma, numa linha geral, é o lugar onde Deus reina. É um coração, é um espaço físico e geográfico, é um tempo, passado, presente e futuro, e é uma dimensão que aí passa para a abstração e também por aquilo que é concreto. Em suma, espiritualmente, porque Deus é espírito, a gente tem uma compreensão melhor do reino de Deus. Agora, o reino, e a gente vai falar muito sobre isso hoje, Jesus nos deixou muitas coisas. Ele pode ser buscado, ele pode ser... se luta pelo reino, se anuncia o reino. Então, o reino de Deus ele é dinâmico. Tem um rapaz que eu gosto muito, é o pastor Douglas, do Jesus Cop, né? Ele é muito bom, né? Douglas Gonçalves. Ele falando sobre o reino, e me ocorreu agora, ele diz que o reino, quando a gente fala o reino dos céus, muitas vezes o nosso olhar está para um lugar. E ele diz o seguinte: o reino, ele não está lá, ele vem de lá. O reino de Deus está entre nós, como o próprio Jesus anunciou. Então ele vem do céu. A gente tem uma ideia do reino como uma coisa futura, uma coisa inacessível, distante, mas o reino de Deus, ele vem do céu e ele está na terra e ele é anunciado por nós e Deus nos convida a vivenciá-lo. É mais ou menos essa ideia que eu tenho do reino de Deus, muito simples, mas é isso aí. Antes de eu passar para o pastor Gilmar, só, pastor Marcelo, o senhor mencionou o Jesus Cop e o senhor mencionou uma referência sobre o reino dos céus. E eu queria que o senhor só fizesse esse esclarecimento, porque o reino dos céus está ali descrito aproximadamente 32 vezes no livro de Marcos, né? E existia um porquê, e na verdade quando eles falam sobre o reino dos céus, eles também estão simbolizando, estão falando sobre o reino de Deus, mas por que eles chamam ali do reino dos céus? Só para trazer esse esclarecimento, para não ficar dúvida aí. É óbvio que essa é uma explicação muito simplória, mestre Gilmar pode dissecar melhor, mas havia um cuidado, principalmente dos evangelistas, e aí eu vou falar acerca do propósito dos evangelistas. A gente tem, por exemplo, Mateus, ele menciona sempre reino dos céus. Dificilmente você vai ver a expressão reino de Deus em Mateus, obviamente porque o evangelho de Mateus é um evangelho para os judeus. E os judeus tinham muito cuidado com o nome de Deus e a pronunciá-lo em vão. Então, para que houvesse aceitação da história de Jesus, da biografia, dos milagres de Jesus, da sua genealogia, da sua messianidade, ele evita a palavra reino de Deus e coloca reino dos céus. Eu entendo que se fala da mesma coisa quando se diz reino de Deus e reino dos céus. Dos céus, porque Deus comanda os céus, ele é quem faz os céus, e, obviamente, a ideia do humano, a ideia de nós finitos, é que o céu é um lugar inacessível e Deus habita lá. Obviamente que a gente, num estudo muito simplório também das epístolas, nós vamos entender que no céu também estão as regiões celestes e os seres espirituais estão lá. Porém, quando se fala de domínio, como o céu é um lugar que o homem não explora, e a gente entende, quando a gente diz que o reino é de lá, é porque lá tem alguém que comanda, que tem poder. Alguém que tem poder sobre o céu, alguém que o reino é do céu, é alguém poderoso. Por isso é que eu entendo que essa não é uma corrupção do entendimento, mas é algo para que houvesse uma aceitação da mensagem de Jesus, uma mensagem cristã, entre os judeus. Essa é basicamente a ideia que se tem
comumente falado nos mestres, nos seminários e nos estudos. Não é algo definido também. Beleza? Que isso. É isso aí. Ô, pastor Gilmar, já que o reino de Deus é tudo isso que o pastor Marcelo acabou de dizer, existe uma diferença entre o reino de Deus e o reino humano, o reino natural, poderia se dizer assim? Se existe, quais são essas diferenças? Ou principais diferenças? Né? Deixa primeiro eu cumprimentar vocês, que já entrei sem cumprimentar. Uma boa noite, Vitor. Uma boa noite, pastor Marcelo. Só me corrige, desculpa, só me corrige numa coisa, que eu tenho um mentor que está aqui sempre puxando minha orelha. Eu não orei. Se o senhor pode, ore para nós, por favor, que eu já estive uma puxada de minha orelha aqui. Vamos orar, que eu esqueci. Que eu tô vamos orar. Pai, nós te bendizemos, te exaltamos, porque tu és digno de todo louvor, toda honra, glória, poder, majestade e soberania. Pois teu é o reino, o poder e a glória. E nós pedimos agora que o teu Espírito, Deus, em o nome de Jesus, venha trazer esclarecimento, entendimento, discernimento, compreensão, que nós saiamos daqui de uma forma diferente, compreendendo a dimensão do reino, compreendendo a sua amplitude e o seu raio de ação, e o poder e a soberania daquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém e amém. Amém. Obrigado. Bom, pastor Marcelo, pastor Vitor e todos aqueles que estão participando conosco nessa live, desejo que a gente possa esclarecer aqui alguns pontos. O pastor Marcelo foi muito feliz em falar sobre o reino de Deus. Você perguntou para ele sobre o que é o reino de Deus. Eu quero até partir para um outro ponto, né? Qual é o sentido do reino, porque quando nós analisamos dentro do contexto bíblico, nós vamos ter diversas dimensões desse reino. Se olharmos no Antigo Testamento, nós temos um reino numa perspectiva diferente da visão judaica. Sempre aquele reino mais davídico, muito mais físico, é uma expectativa que se tinha, tanto que a época do início do Novo Testamento, essa expectativa estava muito em alta, havia uma esperança, os próprios escritos dos manuscritos do Mar Morto, encontrado a partir de 1947 até 1956, explicita isso de uma forma muito clara. O reino de Deus era uma necessidade urgente para eles, principalmente por causa da opressão romana. Até mesmo os discípulos, depois de 3 anos e meio com Jesus, não haviam entendido o que era o reino de Deus. Quando Jesus morre e ressuscita, ele vai passar 40 dias, diz o livro de Atos, falando acerca do reino. E talvez ali no último dia, eles vão perguntar: quando será a manifestação desse reino? Ou seja, será esse tempo que o Senhor restaurará o reino de Israel? E aí nós temos a dimensão do que Jesus vem trazer sobre o reino. Por isso, quando a gente fala de o que é o reino, é muito complicado. Nós temos diversos teólogos que tentaram explicar o reino, e cada um pegando um viés. Então é mais fácil a gente tentar compreender o sentido do reino, que é um sentido de governo, sentido de autoridade, é o Malaca no Antigo Testamento, é aquele poder que vai dominar, que vai gerenciar. Mas voltando à sua pergunta, eu gostaria que você a repetisse para mim novamente, porque já que eu falei tanto, acabei saindo aqui do contexto. Não tem problema. Que isso. Nós estamos aqui para ter aula e estamos aí emocionados por isso. Eu perguntei se havia essa diferença, né, sobre o reino de Deus. Se eu não sei se eu vou ser capaz de resumir bem, então o reino de Deus é o governo do eterno sobre a humanidade. Se eu percebi bem. Então há uma diferença entre o reino de Deus e o reino governado pelos homens? Existe essa diferença? Qual seria ela de forma assim? O que seria mais explícito, né, para poder estar colocando assim? Ó, isso é sintoma de reino do homem, isso é sintoma do reino de Deus. Quando Jesus em Lucas, Mateus, Marcos, mas principalmente em João, no capítulo 17, é ali a última ceia com os discípulos. Ele começa a ceia no capítulo 13, vai até o capítulo 17. No capítulo 17 ele está orando. Aí ele vai citar um outro tipo de reino. Ele vai dizer: Pai, eu peço que os guarde do mundo, porque eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Ou seja, quando se fala do mundo, não está se falando ali no grego do G, está falando de algo muito mais profundo, de um sistema governado. Jesus vai dizer: o príncipe desse mundo já veio e nada tem a ver comigo.
Então, quando se fala de reino de Deus, se fala dessa invasão na esfera de um outro reino. As cartas de Paulo, Paulo vai nos dizer que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Então, qual é essa dimensão do reino? É quando ela invade o sistema, e esse sistema que governa o mundo. Então, quando a gente vê esses movimentos políticos hoje, não pensamos apenas na política humana. Existe por trás dela um governo maligno, um governo atuante. E por isso que a igreja ela tem que entender muito mais do que qualquer outro movimento, seja ele filosófico, seja ele religioso, que nós temos uma autoridade que está acima de qualquer outra autoridade. Mas nós só conseguiremos intervir neste mundo quando nós nos revelarmos como filhos de Deus, que já conhece e reconhece que o reino está presente. Como o Dodd disse, o reino já e ainda não. Ou seja, ele já se manifestou, ele já começou. Só desculpa te cortar, porque essa é a minha próxima pergunta. Não entra nela ainda, senão o senhor vai contar o final da festa. Então vamos voltar, vamos continuar ainda nesse processo. Então existe esse reino das... Não, sem problema. Esse reino das trevas, é porque eu não peguei a pauta que você ia desenvolver. Então, o reino das trevas e o reino de Deus. Então, esse dualismo, ele não é novo. Ele começa lá no Éden e vai perpassando. O homem recebe uma autoridade. A palavra malaca no hebraico é uma autoridade para governar. E ele abre mão disso. Erradamente, a gente ouve constantemente dizendo que o homem transferiu isso para o diabo. Ele não pode transferir uma coisa que não era dele. Né? Então, o diabo continuou com o seu sistema e o reino de Deus ele jamais deixou de ser. Se nós olharmos os livros dos profetas, começar por Jeremias, depois voltar um pouquinho a Isaías, depois lá à frente em Ezequiel, mas principalmente em Daniel, o reino está presente. Os Salmos vai dizer, teu é o reino, e o Senhor reino de eternidade a eternidade. Então, Deus nunca deixou de reinar. Nós temos esse hábito aí, que é um sistema maligno, por causa do pecado, entrou esse sistema no mundo, e esse sistema tem levado milhões e milhões de pessoas, e principalmente levando jovens a começar pelas ideologias, que acaba produzindo uma legião muito grande de pessoas que acredita que tudo que está acontecendo é meramente humano. E nós sabemos que não é. Romano diz que há um só tempo toda a criação geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus. E a grande confusão, Vitor, que vai acontecer é de não entendermos o que é o reino, é porque nós confundimos o reino com a igreja. E a igreja é uma coisa e reino de Deus é outra. A igreja você é, o reino você possui. A igreja você vive, o reino você entra nele. É o que Jesus diz em João 3. Se você não nascer de novo, para Nicodemos, você não pode ver o reino de Deus. E repete novamente, se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Então, o entrar no reino de Deus. Eu posso até entrar no reino de Deus e mesmo assim não conhecer o reino de Deus. A dimensão do reino. Porque eu estou muito mais numa visão, vou até dar uma pitada aí no assunto futuro, estou muito mais numa visão de um reino escatológico. Um reino que não se manifestou, de um reino que não está presente. E Deus, ele vai trabalhar de acordo com a revelação que ele nos deu. Então, se eu não permito que essa revelação venha a mim e que eu exponha essa revelação, então aquilo que eu creio, eu celebro. O que eu celebro, eu recebo. Eu vivo. O que eu não creio, eu não celebro. O que eu não celebro, eu não recebo. Então eu sou miseravelmente salvo. Deixa eu só pegar aqui, porque eu estou com cuidado de, se eu perceber que talvez alguma ponta solta, eu vou tentar provocar de novo para que a gente... Prende aí. O senhor falou algumas vezes sobre o reino de Deus invadiu esse mundo, esse sistema. Eu quero parar a palavra mundo e o senhor, o pastor Marcelo,
só explicar rapidamente, porque quando a gente fala de mundo, eu vou falar sinteticamente, né? Existem alguns tipos de mundo. Quando o pastor ele mencionou que o reino de Deus invadiu esse mundo, qual é o mundo que ele estava falando? Porque existe o mundo É, sistema, existe o mundo. é o Então, sistema. É o sistema que não, governa. sim, mas eu só vou pedir para o pastor Marcelo, consegue dizer esses três mundos, só para não ficar ninguém com dúvida na nossa live? O pastor Gilmar Reis, fica à vontade. Isso. Não, pode, pastor Marcelo. Sim, sim. Não, eu entendo e concordo perfeitamente com o mestre Gilmar. E eu ia, inclusive, falar sobre isso também. O reino de Deus, ele, na verdade, é uma subversão ao mundo que nós temos, caído. Ele subverte, claro, a palavra subversão, ela tem uma conotação negativa, mas nesse caso é uma subversão para o bem. Ele vem para demonstrar que esse mundo caído é possível os valores do reino serem aplicados mesmo nesse mundo caído. Porém, a chave está no diálogo de Jesus com Nicodemos, falando exatamente sobre ver e entrar. Ver é o sentido das percepções. São percepções, são sentidos. Ver o reino e entrar no reino. E eu concordo com o que o mestre Gilmar falou, exatamente sobre quem entra, e às vezes a gente só vê e não entra. A gente tem, por exemplo, exemplos rudimentares, sombras no Antigo Testamento, de algo parecido, em que Moisés vê a terra prometida, vê aquilo que Deus prometeu, na sua plenitude, e eu não tenho como dimensionar e dizer para você que terra que Moisés viu, mas ele viu algo que Deus havia prometido aos pais. Moisés viu e não entrou. Então, os olhos perceberam, mas o corpo físico não entrou. Então, o reino de Deus é um lugar onde a gente tem percepção, nós vemos, sentimos o reino, e nós entramos fisicamente no reino, porque Jesus falou sobre isso. Não pode nem ver e nem entrar aquele que não é nascido de novo. Agora, o mundo, a subversão do reino de Deus, ou a entrada, a invasão, como disse a palavra usada pelo pastor João, a invasão do reino de Deus nos mundos criados, e aí a gente vai ver o mundo sistêmico, o mundo cósmico, não é? E o mundo dos homens, que é a dimensão que nós vivemos, né? E a dimensão que nós vivemos é uma dimensão que Deus é eterno, ele não está submetido ao tempo. Então, o reino de Deus está valendo para quem estava antes de Jesus, em Jesus, e pós a minha vida, aquilo que a gente está vivendo aqui, até a vinda de Jesus. O reino de Deus, ele não se submete ao cosmos ou ao cronos, ao tempo que a gente tem, que é linear. A gente nasce, desenvolve e morre, esse é um tempo linear, né? Ele não se submete a isso. Então, a invasão do reino de Deus é exatamente essa subversão, porque sem essa virtude do reino de Deus, sem esse anúncio do reino de Deus, de nada valeria a nossa vida aqui. Nós não teríamos as virtudes do reino, nós não teríamos o anúncio do reino, e como o mestre Gilmar falou, eu igualmente tenho a mesma opinião. Não podemos confundir, e a gente confunde o tempo todo, o reino com a igreja. E pior, o reino com a minha igreja. Eu estou falando de denominação, de corrente teológica. Eu sei que você vai abordar isso durante essas lives todas, e hoje principalmente, mas o reino de Deus não se submete. Se o reino de Deus não se submete ao tempo que nós vivemos, imagine uma doutrina teológica, uma visão teológica. E aí fica algo para a gente pensar também. Jesus deu muita importância ao evangelho do reino. Evangelho do reino. Sim. Aí eu pergunto, fica aí a pergunta para os nossos ouvintes aí da live. Jesus anunciou muito mais o reino do que a própria salvação. Pasmem, isso não é heresia, porque a mensagem de salvação ela está no reino Sim. de Deus. O Salvador, ele é o soberano desse reino, mas a mensagem de Jesus, é a mensagem que ele prega,
isso está em Marcos, capítulo 1, versículo 15, ele diz assim, o tempo está cumprido. Que tempo é esse que está cumprido? É o tempo profético. A profecia se cumpre em Jesus. Não tem mais ninguém para anunciar Messias. Ele é o Messias. Então ele diz, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Aí ele Então, diz... só um minutinho, deixa eu só te cortar já para meter essa pergunta aqui, que era a minha próxima. Então, a gente pode afirmar que o reino de Deus já veio ou o reino de Deus virá? O reino de Deus, ele já veio no seu início, na sua plenitude, ele alcançará um tempo futuro. Calma, vamos igual o Jack, por parte. Ele já veio ou ele virá? Desculpa, eu preciso provocar isso. Ele já veio, mas ainda não na sua plenitude. Então, o Jairo ainda não. Explica para nós por que ele já veio. Só porque ele já veio. Porque ele já veio? Ele já veio porque o seu principal pregoeiro é Cristo. É ele quem inicia. E é ele quem nos dá essa incumbência de pregarmos o evangelho do reino de Deus. Perfeito. Pastor Gilmar, por que o reino virá? Se o senhor concorda com essa afirmação do pastor Marcelo, que veio e virá. Eu concordo que o reino veio, o reino está e o reino virá. E de que forma? Deixa eu só pegar aqui Mateus 12, 28, diz o seguinte, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Sim. Isso aí é o poder do reino invadindo o império das trevas, que até então os demônios tinham sua autoridade. Mas, de repente, Jesus disse, se eu expulso demônio, e quando você vê uma pessoa sendo possessa e sendo liberta, ali está sendo o reino de Deus na prática. Né? Só pegando um aspecto, não estou pegando todos os outros aspectos. Quando o pastor Marcelo falou sobre a própria cultura do reino, né? Em outras palavras, eu vou falar cultura do reino, ela é supracultural. Então, valores que nós temos hoje, na construção da própria sociedade, o que veio desde o princípio, principalmente da cultura judaica, e que depois ela passa sua ética, seus valores para a cultura cristã, e aí a gente vai chamar de cultura judaico-cristã, é na Idade Média que a Europa vai ser construída debaixo de valores do reino, ainda que, a partir de Agostinho, 354, 430, ele vai, na sua teologia, Agostinho de Hipona, ele vai unir igreja e reino de Deus numa fusão total, aonde para ele a igreja é o reino é a igreja. Isso aí provocou, talvez, a nossa perda de identidade em relação a quem nós somos, quem Deus é e qual é a mensagem. Que a mensagem era do reino. Esse de Mateus 24, 14 diz que esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, a testemunha de toda criatura, e então virá o fim. É claro que falar sobre esse fim, a gente tem que abordar outros aspectos escatológicos. Mas o evangelho do reino foi a tônica. Paulo, em todo momento, ele estava falando do evangelho. Quando ele está preso em Roma, ele vai ficar ali. A primeira é uma prisão domiciliar, vai receber as autoridades, tanto judaicas quanto outros irmãos não judeus, que são cristãos. E o que ele vai falar? Reino de Deus. Quando ele está em Éfeso, capítulo 19, na sinagoga, ele passa 3 meses falando acerca do reino de Deus. Todos os sábados ele estava lá só falando acerca do reino de Deus. Então, quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele vai dizer, se alguém vos pregar um outro evangelho que eu não tenho pregado, ou eu mesmo, seja anátema, até um anjo descendo do céu e pregar um outro evangelho. Por quê? Nós transformamos o evangelho do reino em evangelho da igreja. Então, pregamos qualquer coisa que sabemos muito pouco acerca do reino, da autoridade desse reino. Porque a plenitude do reino, ela está presente, mas não está manifesta. Que forma? Jesus disse, se credes conforme diz as Escrituras, rios de água viva vão fluir do seu interior. Esses rios estão fluindo. Daí fala do reino, do poder do reino fluindo. Que nós andaríamos nessa luz do reino. Então, a cultura do reino é uma supracultura que se aplica em qualquer lugar, qualquer Deixa eu só pedir, desculpa, pastor Gilmar, o senhor vai continuar,
Mas eu só vou pedir uma coisa. O senhor afirmou que ele está presente, mas não plenamente. Explica isso só para Ele não está, ficar... ele está presente. O reino, ele se manifestou. Lucas 17, 21 diz, quando começaram a dizer, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque o reino de Deus está entre vós. Então, o reino está presente. A realidade do reino não quer dizer que ela seja uma realidade atuante, não por causa de Deus, mas por nossa causa. Porque nós só podemos agir naquilo que nós cremos. Se nós não cremos, por exemplo, se você é uma pessoa que crê na manifestação dos dons, os dons se manifestam na sua vida. Mas se você é um crente, mas não crê na manifestação dos dons, você continua sendo crente, mas os dons não se manifestam, porque Deus trabalha sobre esses princípios de fé. Então, o reino também, ele está presente. É como eu ter uma Ferrari, mas estar dirigindo ela como se fosse um Fusquinha. Né? Então, eu estou andando ali a 60 km por hora da minha Ferrari, estou andando devagar, ela tem um monte de recursos, mas eu só uso os recursos básicos. Assim também nós fazemos. E nós somos muito mais guiados pelas tradições que nos foram passadas do que pelas verdades reveladas. Porque você lê na sua palavra o que Deus revelou, mas quando nós chegamos dentro da nossa comunidade de fé, são aqueles valores de tradições que nos passaram, que vão pesar muito mais. Sim. Que vão ter um curso muito maior na nossa vida. Sim, pode ir. Então a gente pode afirmar que ele já veio, como o pastor Marcelo já colocou, porque Jesus, ele não usou essa expressão, quando Jesus ele nasce de Maria, o reino de Deus, ele invade, o governo de Deus invade esse governo presente, talvez poderia se sintetizar assim, mas ele não está plenamente, para mim ainda não ficou muito claro, mas eu vou forçar aqui. Ele só estará plenamente quando a igreja for arrebatada, quando o nosso corpo for transformado em corpo corruptível, o que impede esse plenamente? Para mim ainda... Aí é o que nós vamos entender, aquele final da plenitude, né? Sim. A plenitude. Aí nós somos perfeitos. Então, na perfeição, você tem a plenitude de tudo. Nós caminhamos agora no processo de construção contínua. Você pode observar que parcelas da igreja, eu não estou falando de denominações, mas parcela do corpo da igreja, ela vivencia, talvez, aspectos mais profundos do reino que outras não vivenciam. É o aspecto de crer, é o aspecto de vivenciar, de ter a palavra como instrumento. Por exemplo, durante quase 1.900 anos, nós vimos poucas manifestações depois daquele primeiro século da era cristã. Poucas manifestações do Espírito. Mas quando Farrar, nos Estados Unidos, começou a pregar que esses dons espirituais, que as manifestações espirituais, no livro de Atos, eram realidades e que nós deveríamos trazer isso para nós, no 1º de janeiro de 1900, a primeira mulher que foi cheia do Espírito Santo começou a falar em novas línguas. Daí houve um nascimento chamado movimento pentecostal, que mais tarde vai dar origem à Assembleia de Deus. Por quê? Porque alguém creu. Se eu creio naquilo que a palavra está dizendo, isso aí volta como uma realidade. É o que Isaías disse, a minha palavra é como chuva, cai sobre a terra. Ela primeiro vai produzir o fruto para depois voltar para mim. Então, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos, mas crendo, acontece. Se eu falo simplesmente como retórica, se eu falo simplesmente como evento teológico, como uma história que foi criada, nada disso vai surtir efeito. Por isso que nós temos que resgatar 3 coisas. Quem nós somos, que a nossa identidade foi perdida. Nós não sabemos se somos servos ou filhos. Segunda coisa, quem Deus é em nós. Porque se nós temos Deus apenas como um meio para chegar a algum lugar, para ir para o céu, para receber uma bênção, Deus passou a ser um ídolo como qualquer ídolo. Então, Deus não é o meio, Deus é. Em terceiro lugar, perdemos a mensagem. Esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, a testemunha toda criatura, e então virá o fim. O que é o evangelho do reino? Como ele deve ser pregado em todo mundo? E por que nós não estamos vivendo a plenitude desse evangelho? Sim. Antes de nós irmos para... Desculpa, eu sei que o senhor já tinha fechado. Pode falar. Fechou? Não, eu ia dizer, antes de nós irmos para a próxima pergunta, eu queria
ver aí com o pessoal que está nos assistindo. Tem alguma questão? Ficou faltando aí? Eu fiquei na dúvida, aprofundou muito aqui. Eu achei que a gente ia margeando, mas a gente vai provocando. Quando vê, a gente já vai lá para o nível bem profundo. Você que está aí na live, aí tem alguma questão que você ficou na dúvida, coloca aqui, porque eu já vou submeter aqui aos nossos mestres aqui para a gente estar continuando. Enquanto você vai pensando aí, vai ruminando toda essa overdose de reino aí, de informação que está sendo propagada aqui. Eu quero ir para outra pergunta aqui. A gente fala muito sobre também o reino de Deus no Antigo Testamento. Eu não sei se a gente conseguiria sintetizar isso daqui, mas, pastor Marcelo, como que era esse governo aí de Deus sobre Israel? O Deus realmente ele conseguiu exercer o governo sobre Israel? Não conseguiu? Como é que era? Só a nível de pano de fundo, assim, para que a gente possa caminhar aí nessa visão. Então, o reino de Deus, ele tem o que a gente chama de paradoxo do reino, que é a comparação com um reino. Infelizmente, a maior parte dessa imagem do reino no Antigo Testamento está focado em Israel. Mas Israel quando eu digo Israel tendo monarquia. Mas Israel só tem monarquia porque não é um desejo de Deus, é um desejo humano. Se Israel persistisse em obedecer a Deus, Israel não teria monarquia humana, continuaria com o mandar de Deus, o reinado de Deus sobre os interesses de Israel. E o desfecho provavelmente seria outro. Porém, nós temos no Antigo Testamento imagens, sombras do reino de Deus. Porque esse reino de Deus, ele é prefaciado por um agente apregoador desse reino, uma personificação do anunciante desse reino. E essa personificação é o Messias. É o Messias quem anuncia, quem manifesta o reino, quem dita as regras do reino. E a gente vai ver esse Messias na pessoa de Jesus. Então, no Antigo Testamento, nós temos profecias acerca de quem seria esse Messias e o que ele iria promover, as mudanças, as transformações, a cultura do reino. E a gente vai ver muito isso, obviamente, na escatologia do Antigo Testamento, a gente vai ver isso em Daniel, nos livros nos próprios profetas menores, Abacuque, nós vamos ver em profetas maiores, como Isaías, de forma bem, não sucinta, mas bem ampla, na profecia de Isaías, dizendo quem era esse Messias, como seria a cultura desse reino, desse Messias, a quem ele abrangeria. Então, qual é o paradoxo do reino que eu digo agora aqui? O paradoxo é a cultura do reino. A gente, infelizmente, como tem essa imagem do reino de Deus lá com Israel no Antigo Testamento, onde era um monarca, alguém mandava, alguém tinha exército, alguém tinha vestes reais, protocolos do reino, uma casa diferenciada, um tratamento diferenciado. E aí, quando esse anunciante do reino, que é Jesus, ele vem, quando ele chega, ele dá uma prioridade no reino de Deus, anunciado por esse Messias. Maior é quem serve, maior é o menor. Quem chega por último é que é o primeiro. Quem chora não é o fraco, mas é feliz. Ele diz, bem-aventurado é quem chora, ou os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ele diz assim, bem-aventurado aqueles que são limpos de coração, porque eles verão a Deus, que é o dono do reino. Jesus diz que para entrar nesse reino, que é diferente, é paradoxo, você tem um rei, que é ele, é Jesus, e ele está lavando os pés dos discípulos. A gente vai ver isso claramente, Jesus dizendo, olha, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Ele respondendo a Pedro, porque Pedro questiona, não, a gente é que tem que lavar os seus pés. Então, esse é o paradoxo do reino.
esse é o trocadilho do reino. No reino de Deus, e aí eu volto àquilo que o mestre Gilmar falou, quando a gente confunde o reino de Deus, o evangelho do reino, com aquilo que a minha igreja faz, eu privilegio um bispado, um apostolado, né? Como é que Paulo se apresentava às igrejas? Eu, Paulo, escravo de Cristo, servo de Cristo. Pedro, quando se apresenta, ele diz, eu, presbítero, igual a vocês. Então vejam o teor, a marca do reino nos apóstolos que beberam dessa água de Jesus. E hoje o distanciamento que a gente tem. Então, no Antigo Testamento, nós temos sim imagens, sombras do reino. Nós temos o reino poeticamente descrito nos Salmos. O reino de Deus nos Salmos é maravilhoso, é enorme, é grande, é poderoso. A natureza tem total participação no reino, onde os animais adoram a Deus, eles louvam a Deus. Os luminares, a terra, o sol, a lua, eles não se negam a fazer aquilo pela qual foram determinados a fazer, porque essa é a lógica do reino. Sim. Essa é a lógica do... Então, no Antigo Testamento, nós temos essas sombras, mas a gente vai ter diretrizes no Novo Testamento a partir do que Jesus diz. Então, não vou dizer, Vitor, que a igreja seja uma vilã. Não, a igreja não é vilã. A igreja é noiva de Cristo. Amém. A igreja é a noiva do Rei. Mas nós estamos subvertendo isso. Porque a igreja é o lugar ideal para que a vivência desse reino seja manifesta. Que é a partir da igreja que o reino se torna conhecido. É o reino que tem que se tornar conhecido. E não a família apostólica. E não o nome do meu pastor. O currículo dos pastores da minha igreja. Então, hoje a gente subverte. Então, só para voltar lá no Antigo Testamento, é basicamente aquilo que eu não sei se eu tentei chegar lá, mas... Que isso. Perfeito. Continua. Eu ri porque eu já estou vendo aqui, já uma pergunta aqui que eu vou... Mas vamos lá. Desculpa, eu cortei seu raciocínio, pastor. Eu ia até perguntar sobre essa questão messiânica, né? Porque a gente fala muito sobre profecias messiânicas e a esperança do reino. Você já bateu um pouco nisso, mas, pastor Gilmar, dá só uma completada com relação à parte messiânica. Você só deu uma passada dela, tá, Marcelo? Por isso que eu estou pedindo para ele vir, porque eu não queria deixar nenhuma ponta solta para a gente avançar aqui. Explica rapidinho essa questão dessas profecias messiânicas. Marcelo bateu um pouco nisso aqui. E o que seria isso, a esperança desse reino, para a gente avançar, só para não deixar nada assim. É claro que alguma coisa vai ficar, mas olha, desde o momento do pecado, desde a queda de Adão, a manifestação de uma esperança, ela foi colocada para Adão e, consequentemente, para nós. Adão tinha uma Bíblia fina demais que dizia que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E, a partir daí, tudo que nós vamos ver, todas as profecias veterotestamentárias, todo e qualquer desenvolvimento, seja a revelação de Deus a Abraão, a Isaac, Jacó, e depois a estrutura religiosa criada a partir de Moisés, que vai criar, então, uma normatização, formas de sacrifício, de adoração, tudo apontava para alguém que viria, um Messias que viria, um ungido que viria. Quando nós chegamos em Lucas 4, Jesus está na sinagoga de Nazaré, ele toma o livro do profeta Isaías, um rolo, não estava dividido nem em capítulos, nem em versículos, ele vai encontrar o texto que diz que o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu. Na realidade, o Espírito está sobre ele, mas quem o ungiu foi o Pai. Por isso é que o Espírito está sobre ele. E aí ele vai falando sobre aspectos do reino que ele exerceria no seu ministério, pelo menos ali durante aqueles 3 anos e meio. Então, Jesus, ele começa o seu ministério na sinagoga em Nazaré, e ele fecha o livro, devolve ao assistente e diz: hoje cumpriu
se esta profecia, ou seja, uma profecia messiânica. Aí nós pulamos um pouquinho mais à frente, porque antes de Jesus veio o seu primo, precursor, anunciando a chegada do Messias, dizendo: aquele que vem após mim é o João Batista. Não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. No capítulo 3 do livro de Lucas, tem um texto que diz no versículo 2 que veio a palavra de Deus a João no deserto. O Logos não foi uma revelação que João teve, foi o Logos próprio que foi até lá, foi Jesus. E quando João vê Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo. Nesse ponto, nós estamos vendo já a manifestação do Messias. Jesus, ele é batizado, ele vai para o deserto, ele é tentado, então começa o seu ministério. Mais tarde, depois que João é preso, os discípulos de João mandam um recado. João manda um recado para Jesus, através dos seus discípulos, dizendo: se devemos esperar outro, o Senhor mesmo é esse Messias esperado, é esse reino que vai vir. Aí Jesus manda dizer: olha, os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados, e a palavra é apregoada. Porque João também, por ser judeu, tinha uma mentalidade de reino como os demais discípulos de Jesus. Então, você desconstruir essa ideia de que o reino tem uma outra dimensão era muito difícil. Quando os discípulos de João saem, Jesus vira para os seus discípulos e disse: nascido de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Por que Jesus diz isso? Veja que eu estou conectando uma coisa ainda, essa manifestação messiânica do reino. Por quê? Quando João manifesta que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, na cultura religiosa judaica levítica, o sumo sacerdote, por ocasião da Páscoa, ele tinha que escolher um cordeiro sem mancha, sem marca, não doente, impor sobre eles as mãos, porque esse aí ia representar o pecado de uma nação inteira, ia morrer pela nação inteira. Então, quando Jesus diz que nascido de mulher ninguém é maior do que João Batista, é porque o sumo sacerdote, dentro do sistema levítico, era o elo de ligação entre Deus e a terra. E o Messias, ele só podia entrar no processo através de um sumo sacerdote. Mas o templo estava contaminado. Como João era descendente de Zacarias, Zacarias era descendente de Arão, era da turma de Abias, da 8ª turma de Abias, João provavelmente seria o sumo sacerdote legítimo, mas o templo estava contaminado. Jesus vai chamar aqueles que estão no templo de ladrões e salteadores. Então, quando Jesus disse que João Batista é o maior do que o imperador romano da época, maior do que o governador da Judéia, maior do que as autoridades religiosas, porque ele era o elo de ligação. Mas Jesus vai dizer uma coisa: a lei e os profetas vieram até João. Ou seja, se João é a representatividade do sistema levítico, termina ali, porque daqui para frente não precisa mais de sacrifícios. E João foi o último a profetizar acerca do Messias, da vinda do Messias. Então, quando diz a lei e os profetas vieram até João, é que o sistema levítico encerra-se em João, e também o sistema profético veterotestamentário, apesar de já estarmos no Novo Testamento, se encerra em João. João foi o último profeta a falar sobre o Messias. Depois nós temos outros profetas que vão aparecer na Bíblia. Ágabo, por exemplo, um profeta que vai profetizar para Paulo, vai profetizar fome na Judéia. É um outro aspecto. Quando esse sistema messiânico ele se manifesta, o Messias, o Hamashia, é um ungido de Deus se manifestando. Paulo mais tarde vai entender isso quando ele escreve em Gálatas 4:4, dizendo: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido sob a lei. Então, ele nasce sobre a lei e ele cumpre a lei. E ao cumprir a lei, nós ficamos libertos das consequências da lei, porque ele tomou sobre si. Romanos diz que o fim da lei é Cristo. Não é que a lei acabou, é que Jesus cumpriu a lei. A lei apontava para Jesus. Veja que o problema maior nosso é que nós tornamos sempre os nossos conceitos religiosos maior do que o alvo da nossa fé. Sim. Porque se a lei judaica,
Se o sistema levítico surgiu para apontar para Jesus, então todo o sistema só apontava para o Messias. Quando o Messias vem, o sistema mata o Messias. Sim. Ele veio para que eram seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí o reino de Deus se manifesta. Por isso é que eu acho muito complicado a gente perguntar o que é o reino, mas sim qual é o sentido, o que traz essa realidade do reino para nós. Então o reino tem um sentido muito maior do que simplesmente o conceito que nós temos de reino. Tanto a palavra hebraica, malkut, como a palavra brasileira, malkut no hebraico e brasileira no grego, está sempre apontando para uma autoridade exercida por um rei, independente de território. Independente de território. E Jesus, quando eles perguntam sobre isso, ele conta uma história. Um homem saiu para uma terra distante para receber um reino. Ele não saiu para receber um território. Ele já tinha um território onde ele governava, mas ele não tinha autoridade para governar. Então, ele vai para uma terra distante para receber um reino e volta como rei. Aí sim ele passa a ter autoridade. Muito provavelmente Jesus estava pensando em Herodes o Grande, que no ano 37 vai até Roma e recebe do Senado romano autoridade para governar sobre a Judéia, Galileia, Pérea, Decápolis, enfim, toda a região do antigo Israel. Ele não foi lá para buscar um território, ele não foi buscar uma terra, ele foi buscar uma autoridade. Então, o que Deus passa para nós é autoridade sobre tudo. A terra nós já temos. Sim. Só vou... falta saber da autoridade. Sim, eu vou só pedir só um ponto. O que acontece? Eu vou entrar com uma outra pergunta, mas, na verdade, eu vou chamar rapidinho aqui um convidado ilustre. Ele vai entrar, vai fazer a pergunta aqui de forma sucinta. Quem sou eu para falar sucinta para ele? E você responde. Cadê? Ele vai me aceitar aqui? Cadê o convidado? É o Benoni. Tá contigo. Vou pegar uma água. Faz a pergunta aí. Eu estou voltando. Só... Olá, meus irmãos, graça e paz. Bonini, Não sei se pastor, vocês seja conseguem me bem-vindo. ouvir. Não sei se Ouvindo vocês bem. conseguem me ouvir. Ouvindo bem. Fala, bonito. Amém. Primeiro, parabenizar o pastor Vitor pela iniciativa. Parabenizar também os participantes, né? O pastor Marcelo, meu pastor, né? Um dos meus mentores. É aquele cara que, quando eu estou com um problema, eu jogo a bola para ele, ele devolve redonda, amigo. Pastor Gilmar dispensa comentário, a enciclopédia, na verdade, nosso mestre, nosso pastor, parabéns. Foi dito, e eu estou anotando tudo que está sendo dito nessa live, foi dito que o reino não é a igreja. Mas eu vou jogar aqui uma bola quadrada para vocês, porque certamente tem muita gente aí que tem dificuldade de entender e quer uma resposta um pouco mais prática para a vida. Sabemos, então, que o reino não é a igreja. Mas, com base nessas declarações de vocês, é possível, então, uma igreja supostamente representante desse reino caminhar aí desassociada dos valores do reino de Deus? Posso responder? Pode. Pelo menos tentar, né? Não, jamais. O que norteia a eclésia, que aí a gente tem que fazer uma diferença entre o que é a igreja e o que é a eclésia. Porque a igreja é uma instituição, uma organização, e ela vai tomar essa conotação a partir de Constantino para cá. Então, ela passa a ter um valor muito mais institucional, muito mais territorial, geográfico, com um lugar específico, com poderes humanos. Enquanto que a eclésia não. A eclésia é aquilo que Jesus vai falar em Mateus 16, 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vai aparecer 115 vezes no Novo Testamento, e nenhuma dessas vezes aparece como prédio, instituição, organização, sempre como organismo vivo. A diferença entre igreja e eclésia é que, a partir da tradução bíblica, da tradução da Bíblia, de King James, 1611, nós vamos ter o rei Tiago, ele mandando traduzir essa palavra eclésia num sentido muito mais já conceitual da época de que era uma organização. As pessoas deixaram de ter a eclésia para ir para a igreja, para o templo.
Então, você tira aquilo que você é para ir para um lugar que nunca foi, que é apenas um espaço físico. Então, o que nós precisamos resgatar é a nossa identidade, primeiro, como eclésia. Porque a partir do momento que eu resgato a minha identidade como eclésia, os valores do reino se fazem presente. Porque senão, o que vai fazer presente são valores de estatutos, de regras, preceitos, tradições meramente humanas. Então, a gente vai brigar pelo poder e vamos inverter os valores. Logo no início, o pastor Marcelo falou desses valores do reino, onde o menor é o maior no reino. Tanto que Paulo, em Romanos 1, vai dizer, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. E ele usa uma palavra muito pesada ali. Ele usa a palavra, em vez de diáconos, ele usa a palavra doulos, que é escravo. É um escravo voluntário. Então, uma igreja, ou a igreja, porque nós não temos uma igreja ou outra igreja, nós temos a igreja, ela jamais pode estar desassociada dos valores do reino. Ainda que ela não percepcione, ainda que ela não vivencie, ainda que ela não explicite esses valores, ela não pode ser igreja desassociada. Por isso que a eclésia, ela não é o reino. Quando a gente fala de eclésia e de igreja, igreja é um lugar onde você vai para ter a sua identidade influenciada. É um espaço. Eclésia é você indo para influenciar qualquer lugar onde você for. Então, a sua presença muda qualquer coisa. Porque você carrega dentro de você toda a dimensão do reino. Portanto, a igreja, ela não é o reino de Deus. O reino de Deus, ele cria a igreja, porque o reino de Deus é antes da igreja. A igreja dá testemunho do reino. A igreja é instrumento do reino de Deus. E, por fim, a igreja tem as chaves do reino. Isso aí é muito importante. Por que é importante? Porque Jesus disse para Pedro, o que você ligar, falando Pedro como uma representatividade da eclésia, o que você ligar aqui na terra, terá sido ligado nos céus. O que você desligar, terá sido desligado nos céus. E ele fala isso, e logo em seguida ele fala dos fariseus. Os fariseus vão na sinagoga, se assentam na cadeira de Moisés, e tem a chave do reino. Não entram e nem deixam as pessoas entrar. Mas essa chave é uma chave física? Não, é o conhecimento revelado de Deus. Só que Jesus disse, eu estou tirando de vocês e dando a um povo que vai produzir o fruto. Então nós temos a chave do reino. Nós podemos deixar pessoas entrarem, mas também a gente pode fechar esse reino para que as pessoas não entrem. Só que se eu não conheço essa dimensão da sabedoria de Deus revelada, eu também fico muito limitado. O reino está presente, mas ele está presente capenga na minha vida. Não o reino, mas na minha vida, a manifestação na minha vida, eu não manifesto. E quando a gente vê uma ou outra pessoa em que ela entra numa dimensão mais profunda do reino e vemos as coisas acontecerem através da vida dela, não para ela, mas através da vida dela, a gente começa a perceber que o reino de fato está presente. Amém. Porque Jesus disse, as obras que eu fiz, vós fareis iguais. São obras do reino. Mas fareis maiores ainda. Na realidade, nós não fazemos nem igual e nem maior. Estamos bem aquém daquilo que a palavra diz. Mas aí a gente sempre tenta, através de argumentos religiosos, tentar diminuir esse sentimento de culpa de que nós não vivenciamos o reino porque o reino não se manifestou. O reino se manifestou. Nós é que não vivenciamos porque não vivenciamos. Eu vou ser o chato. Eu vou pedir para o pastor Alexandre fazer a outra pergunta. Ô, Vitor, eu vou te cortar da live. A gente está com 1 hora de live. O povo está amando aqui, está muito bacana, muito conteúdo, ainda bem que vai ficar gravado, porque está sendo aqui, eu vou dizer de verdade, uma aula magna aqui sobre os temas, tema muito rico. É claro, eu não esperava menos que isso, nós não esperávamos
menos que isso. Eu vou pedir para o pastor Alexandre Bonini fazer a outra pergunta que ele tem para fazer. Agora eu só vou pedir a gentileza de vocês dois, porque a gente não mandou nem 15% das perguntas, mas a gente não vai conseguir esgotar. Algumas coisas vocês já responderam aí na pergunta do pastor Alexandre, mas eu vou pedir, eu sei que é muito difícil pedir isso, porque não tem como ser sucinto com alguns temas que são muito caros e vocês precisam de tempo para elaborar, para que não haja nenhuma interpretação equivocada. Mas eu vou pedir para vocês usarem toda a habilidade de vocês que vocês têm para tentar ser mais sucinto, para a gente falar mais coisas aí, e a gente tem que ser produtivo aí, senão o pastor Alexandre vai brigar comigo depois dizendo, não andamos muito nessa live. Vai lá, pastor Alexandre. Eu entendi, pastor Gilmar, ele é sempre muito brilhante, né? E sempre muito amplo. A sua resposta é sempre muito ampla. Mas eu fico pensando sempre naquele membro, ou naquela pessoa que se converteu ao evangelho recentemente, e em meio a esse tempo que a gente vive, de aberrações, que a gente sabe, como é que essa pessoa consegue, ela sendo uma pessoa neófita na fé, como é que ela consegue discernir se esse local, nós já sabemos que a igreja não é o reino, mas que esse local onde ela está sendo inserida no reino, como é que ela consegue perceber se esse lugar é saudável ou não? Se o que ela está vivenciando são de fato atributos ou características do reino ou não? Eu não quero ficar falando muito, senão o tempo... Ela só vai conseguir perceber. Ela só vai conseguir perceber se aquela comunidade, aquele grupo local, tiverem consciência do reino, né? Porque eu posso entrar para um grupo religioso, eu vou seguir até o nível que aquele grupo conseguiu chegar, a não ser que Deus consiga levantar alguém que rompa as barreiras, que desconstrua alguns valores, e desconverta muita coisa. Eu estava há algum tempo atrás no Luxemburgo, almoçando com um pastor, e a gente estava falando exatamente sobre o reino de Deus. E é interessante que esse pastor, há 20 anos atrás, foi quem abriu a minha mente e o meu coração para o reino de Deus. E ali naquela conversa do almoço, ele disse, eu nunca tinha pensado no reino de Deus nessa perspectiva. Quanto tempo leva para você ensinar isso na igreja? Eu falei, olha, para ensinar não leva muito tempo. O problema não é esse. O problema é você desconstruir uma mentalidade que foi construída há muito tempo, que foi solidificada. Então, as pessoas, qualquer verdade vai sempre chocar com aquilo que você já tem solidificado, né? Por exemplo, qualquer coisa que eu traga, ainda que não seja novo, seja marcos antigos, tirado da palavra de Deus, mas que aquilo não passou por mim porque eu estava numa outra vibe, então aquilo ali vai chocar, vai ser uma barreira. E desconstruir o que foi construído é uma coisa muito, muito complicada. Hoje eu desenvolvo um ministério que é o Livingstone Ministry, que não é igreja, não tem função de abrir igreja, mas sim de apoiar pastores e ministérios no resgate de uma identidade perdida. Primeiro, a identidade pessoal. Segundo, a identidade como no seu relacionamento com Deus. E terceiro, essa identidade do reino. Porque é esse evangelho do reino que faz a diferença. É esse evangelho de reino que vai mudar o mundo. Não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho do oba-oba, do disse-me-disse, é o evangelho do reino que vai mudar. E esse evangelho é simples demais, muito simples. O nosso evangelho teológico é complicado demais. Nós complicamos. E aí as pessoas, elas querem vivenciar isso, mas não vivenciam, porque a comunidade onde eu estou, ela não fala do reino. Se não fala, como é que eu vou saber? Se não me leva a caminhar nos caminhos do reino, ainda que eu esteja lá, eu estou caminhando. Eu faço algumas viagens para Israel, eu levo pessoas a Israel para fazer cursos lá em Israel. Eu já fiz peregrinação em Israel. E eu percebo que esse pessoal que faz a peregrinação gasta um dinheiro muito grande e aproveita muito pouco. Porque tem um guia que vai explicar o que ele quer ouvir, né? Então vai levar você a lugares que são tradições. Então você vai gastar um dinheiro que vai só ouvir tradições. Assim também é dentro da igreja. Às vezes nós estamos ouvindo sempre as mesmas coisas e não nos leva a lugar nenhum. Manter-se naquele nível e não nos faz crescer mais. Nós só podemos caminhar no nível de revelação que temos. A culpa é desse novo convertido? Não. A culpa é de nós, líderes. Pastor Demar, Sim, pastor eu quero insistir nesse ponto, porque essa pergunta que o pastor Alexandre fez, ele muito bem antecipou uma questão minha, que eu ia fazer lá na frente,
mas eu vou tentar fazer de uma outra forma, que eu penso o seguinte, a criança, ela nasce, e quando ela nasce, ela é um talmidinho, ela não tem conhecimento de nada. E aquilo que ela for alimentado vai virar verdade para ela. Né? E de acordo com o tempo que ela convive naquela casa, entende essa analogia, ela vai adquirir aqueles costumes e aqueles hábitos. Se aquela casa só der comida que não é saudável, eu fico me perguntando como que essa criança, quando crescer, ela vai falar assim, ah, não, essas comidas não são saudáveis e eu tenho que ir para um outro local. Eu fico imaginando, se nós não espiritualizarmos, que espiritualizando a gente vai resolver tudo aqui, e eu não quero ser, né? Mas a gente vai, ah, não, Deus, sim, eu sei que a gente está falando de coisas espirituais, mas dentro da linha do que o pastor Alexandre colocou, eu tenho dificuldade, muitas das vezes, de entender que uma pessoa nova convertida, que é essa criança que está numa casa, que o ensinamento está deturpado, ela vai chegar à conclusão de que aquilo está errado e que ela tem que ir para um outro ambiente. Eu acho que era mais nesse sentido, se eu não entendi mal, que o pastor Alexandre estava colocando. Entende? Porque você está num ambiente, pelo menos era a minha pergunta lá para frente, que veio no momento certo aqui agora. Está no ambiente, como é que ela consegue? Ela é uma criança, ela não sabe o que é certo e o que é errado. É nesse sentido, não sei se eu entendi. Não, para ela, tudo que está sendo ensinado ali é o certo. É verdade, então, exatamente. Ela vai crescer naquele certo errado. Vai crescer naquele certo deficiente. Desculpa, eu vou bater aqui. E quando ela vai ter essa consciência, aí o senhor vai me responder certamente, brilhantemente, é pelo Espírito. Sim. Mas não. Ela vai ter esse conhecimento pelo Espírito, sim. Mas ela vai ter esse conhecimento quando ela tiver contato com alguém que vai ajudar ela a desconstruir essa mentalidade que ela aprendeu de tradições. Deixa eu dar um exemplo de algo que eu lembrei aqui agora, desculpa. Eu lembro que quando a gente evangelizava há muito tempo atrás, nós estávamos conversando com um grupo de segmento que eles acreditavam que Jesus ele não era Deus, ele era um Deus, um tipo de Deus. E a gente ficou naquela briga, não, Jesus é Deus, Jesus é o único Deus, Jesus é Deus. Jesus. Eu falei, tá na minha Bíblia que Jesus é Deus. Ele, não, mas tá na minha Bíblia que Jesus é um Deus. Eu abri a minha Bíblia, eu tinha 17 anos de idade. Ele abriu a Bíblia dele, aí eu falei, eu estou aprendendo desde cedo que Jesus é Deus e está na minha Bíblia. Aí a pessoa me respondeu, eu também estou aprendendo desde cedo que Jesus é um Deus e também está na minha Bíblia. É esse que é o... Fala, eu não estou conseguindo ler. É por essa razão que o Benoni perguntou e eu disse, quando ele que vai ter essa consciência? Só quando ele romper com esse sistema. Se ele não romper com esse sistema, se alguém não romper isso na vida dele, se ele não tiver um contato com alguém que tenha esta visão de reino, ele vai ficar ali. Nós vamos crescendo gradativamente, nós não ficamos sempre no mesmo nível, né? Então, mas para isso, temos que ter comida sólida. Paulo mesmo vai dizer, olha, vocês já eram para serem doutores, sábios, mas eu não vos pude dar comida sólida, porque vocês são crianças, vocês querem ficar, porque existe também aquela situação da dependência. Não querem crescer, querem ficar no mesmo nível. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vai voltar. Então, desculpa, aqueles quatro pilares. Sim, desculpa cortar. Tem um querido que falou assim, pastor, ele chamou que falou assim, pastor, pede para eles explicarem de novo, mas assim, pastor Marcelo, ajuda aí, é só porque ficou com essa questão, e foi engraçado que essa pessoa muito querida falou assim, eu li isso no livro, acho que foi hoje ou ontem, que com relação ao reino de Deus fala, o reino de Deus possui uma dimensão presente e futura. É o que já foi explicado aqui. Sintetiza, pastor Marcelo, só para consolidar o que já foi dito aqui, por que presente, por que futuro, que essa dúvida pode ser de outras pessoas também. Por favor. Então, o Jaio ainda... Já veio, o reino virá. Desculpa, explica, por favor, de novo, que o querido ainda permaneceu com a dúvida. A gente está falando de um reino, de um Deus atemporal. Ele é eterno. E há uma diferença entre eternidade e, por exemplo, aquilo que é eterno e aquilo que é infinito. Né? Infinito tem início e não tem fim. Eterno não tem início e não tem fim. Simplesmente existe. O reino de Deus, ele, por ser de Deus, ele tem essa dimensão. Portanto, ele não está subordinado a tempo. Mas vamos falar sobre o Jaio ainda não. Está associado às nossas experiências, por exemplo. Qual é a experiência mais importante na vida espiritual do ser humano? É o conhecimento da verdade. É o conhecimento de Deus. É a libertação dessa natureza
condenatória do pecado e a libertação e a liberdade em Cristo. A Bíblia é muito clara dizendo que ele nos libertou e nos transportou para o reino do seu amor. Vejam, uma experiência espiritual nos tira de um lugar e nos coloca em outro lugar. E aí eu pergunto, já estamos lá? A salvação, ela é presente, ela existe, ela já foi consumada. Ela é perfeita, a salvação. O sangue derramado nos purifica de todo o pecado. Isso já está feito. Isso já. O céu, onde vem esse reino, ele é presente, ele existe. E não há nada, nem tempo, nem ninguém que possa remover isso. É uma verdade. E por que que o reino de Deus ele existe? Ele está presente, ele é anunciado, a gente diz é chegado, ou seja, ele vem conosco, mas Jesus pediu para a gente ter muito cuidado com relação ao reino de Deus, não vem com aparência. Você não pode dizer ei-lo aqui, ei-lo ali. Então, como é essa experiência do reino de Deus? Ele existe, ele está presente, a sua plenitude de eficácia, ele obedece a um tempo que Deus determinou. Por exemplo, quando Jesus fala em Marcos, capítulo 1, versículo 15, o tempo está cumprido, ele está falando do tempo de Deus. A profecia se cumpriu. O tempo está cumprido, ele está falando dele. Eu vim e ninguém precisa de profetizar que ninguém virá, porque eu já vim. Inclusive, letra de louvor, às vezes, entre aspas, me perdoem aí os profetas de ocasião, inclusive conteúdo de mensagem profética, que o melhor de Deus está por vir. Isso é a maior balela, é o maior fake news nos arraiais evangélicos. Porque o melhor de Deus já veio há mais de 2000 anos atrás. Amém. Numa virgem, numa manjedoura. O melhor de Deus é Jesus. E não estou esperando nada melhor do que Jesus. Tudo que vier depois é o que Mateus, capítulo 6, versículo 33 diz. E estas coisas serão acrescentadas. É acréscimo. Buscai primeiramente o reino de Deus e algumas coisas serão acrescentadas. Quais coisas? Ele está falando dos cuidados da vida. Ele está falando de provisões, de vestimenta. Isso são acréscimos. Então, o melhor de Deus não é o meu melhor emprego, não é o que eu vou passar, e nada disso. O melhor de Deus é que ele já veio. Então, o reino de Deus ele está presente, ele é chegado. Nós precisamos vê-lo e entrarmos nele. Para isso existem algumas regras. O reino de Deus é um reino organizado. Não é bagunça. O reino de Deus, o maior tem que servir o menor. Tem regra. O reino de Deus, as pessoas acham que Jesus é muito permissivo. Não, que Jesus não é radical, mas Jesus é o ser mais radical que eu conheço. Porque ele diz o seguinte, que você tem que dizer sim, sim, não, não. Ele diz que você precisa servir. Ele diz que você precisa porfiar para entrar numa porta estreita. Você tem que se esforçar. Você precisa suar. É inspiração. É inspiração que vem do céu. Queria parar e ficar só ouvindo ele. Mas isso custou. Aqui, ó. Isso custou. Entendeu? Então, Deus ele é presente, e a sua eficácia, a sua plenitude é um tempo futuro, um tempo escatológico, que, claro, a igreja se divide muito em visões escatológicas do reino. Mas uma coisa é que todas as visões não podem negar. Existe o já e o ainda não do rei. Sim. Ele existe, está presente, mas ele ainda não está na sua manifestação plena. Sim. Amém. Plena. Posso dizer, por exemplo, para
fechar, é que uma criança que nasce, Jesus, por exemplo, nasce, ele é Deus? Ele não deixa de ser Deus porque ele é criança. Jesus é adolescente, é um adolescente que está correndo lá, ajudando o pai e tal, e fazendo aquelas coisas de adolescente. Ele é Deus? Ele é Deus. Eu não tenho dúvidas disso. Mas quando ele começa o seu ministério, quando ele começa a agir de forma messiânica, existe um tempo para isso acontecer. Assim também é o reino. Eu recebi a salvação hoje, mas eu espero a perfeição chegar sobre a minha vida. Eu ainda não sou perfeito. Eu espero, eu estou em aperfeiçoamento. Eu recebi a salvação, que é perfeita, que ela é divina. A salvação é um ato de Deus, é uma ação espiritual que vai redimir e invadir o mundo físico, vai alterar naturezas físicas, não é? A salvação faz isso, a experiência com Deus é isso, e Paulo vai dizer que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, tudo começa a ficar novo num corpo velho, numa vida já cheia de experiência. Isso é um paradoxo, o reino de Deus é isso. O reino de Deus é isso. Quando alguém tem dúvida acerca do reino, é semelhante à nossa experiência de fé com Deus, principalmente na salvação de Jesus. Então a gente pode. Obrigado pela aula aí, que isso, hein? Agora, então a gente pode aí, só para finalizar esse ponto para esse querido aí. Já veio, uma vez que eu recebo o reino de Deus, né? Algumas pessoas podem até colocar como que o reino de Deus chega para alguém que é pecador, é falha, através do sangue, porque é o Cordeiro que é o responsável, que no caso foi Jesus, que nos dá esse acesso. Através do sangue de Jesus Cristo, nós temos acesso à plenitude desse reino. É só através do sangue. Não é por obra, não é nada disso. É isso? Nós temos acesso a essa plenitude do reino através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Novo nascimento. Do novo nascimento. Obrigado. Querido, acho que já tá respondido aí. Eu ia perguntar sobre as parábolas que Jesus usava, né? Porque ele falando sobre o reino, ele usava algumas parábolas sobre o reino. E duas que me chamaram muita atenção porque ele falou aqui sobre a parábola do crescimento do reino, quando ele fala lá em Mateus 13, 31 e a 33, a parábola do grão de mostarda e do fermento, que vocês conhecem muito bem. E ele também vai citar uma outra palavra muito interessante, que é a parábola do joio e do trigo, que também está em Mateus 13, 24 a 30. Só que a minha pergunta em cima dessas duas parábolas que eu tomei como base que tipo de lição nós podemos tirar com essa advertência relacionada ao crescimento citada na parábola lá do grão de mostarda, mas também com o joio que cresce no meio do trigo. Qual é a lição que a gente pode tirar aí do crescimento e essa mistura? Para quem é a pergunta? Pastor Marcelo começa e o senhor arremata, então. Tá bom. Falando do grão de mostarda... Pastor Alexandre, tem mais alguma questão? Vou te liberar, eu sei que você está em missão. Muito obrigado por abrilhantar a nossa live aí. Você sabe que você mora no nosso coração. Que Deus te abençoe. Fica com Deus aí. Até a próxima aí. Amém. Vamos lá, Marcelão. Sim, gente. A gente precisa entender também, o pastor Gilmar falou algo interessante, a crítica de Jesus aos fariseus, dizendo que eles têm a chave de Moisés, ou seja, eles detinham o conhecimento, e obviamente que o público era muito seleto. O povo, o laicado, né, os populares, os pobres, basicamente dizendo, os sem nome, né, e sem genealogia, eles ficavam à margem do verdadeiro conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus, na época de Jesus, servia para a vaidade dos mestres, dos rabis. Era a vaidade deles. E não objetivamente na disseminação do Deus eterno. E aí, uma situação em que Jesus
ele faz essa citação, essa crítica, e ele assevera dizendo que o Evangelho, que as palavras, que o conhecimento de Deus, e isso é o motivo das parábolas, é por isso que ele ocultava essas verdades aos sábios. Sábios aí são os mestres, os escribas, que sempre acompanhavam Jesus, e ele dizia o seguinte: essas coisas foram ocultadas aos sábios, entendidos e reveladas aos pequeninos, aos humildes, aos pobres, a gente que não frequentou escola rabínica, a gente que não tinha mestre, que não podia. A um Pedro, por exemplo, que era pescador e rebelde de natureza, e não podia, não era aluno de ninguém. Então, por isso, Jesus falava por parábolas. Como é que você vai anunciar um ensino, um reino? Primeiro que ele não é daqui. Jesus diz, o meu reino não é desse mundo. De onde é, então? Então, Jesus, para alcançar o coração dos pequeninos, e aí eu digo, a mensagem do reino é semelhante a um grão de mostarda. Olha como o grão de mostarda é o menor das sementes. É o menor dos grãos. Mas a árvore que dá a mostarda, ela é enorme. Ela é grande, ela é robusta, ela é forte, ela é viçosa. Então, Jesus está falando do início de um grande reino, do anúncio de um grande reino, da proclamação de um grande reino. Sim. Eu já conversei com algumas pessoas e uma vez eu ouvi uma frase de um líder, pastor. Quando eu faço essas menções, não é uma crítica à igreja, porque eu já falei, a igreja é a noiva de Jesus. Mas eu estou falando de pessoas institucionalizadas, com algumas mentes bloqueadas. A pessoa dizer assim, para uma mensagem grande, eu preciso de uma igreja grande. É por isso que a gente está gastando R$200 mil na nossa nova frente da igreja. E eu penso o seguinte, ele não leu, ele não entendeu a semelhança do reino com o grão de mostarda. A semelhança do reino com o joio e o trigo é igualmente algo que foge, por exemplo, o domínio do reino é do rei. O domínio do reino é de Deus. A parábola do joio e o trigo coloca as pessoas no seu devido lugar. Eu não tenho que abrir e fechar a porta do reino. Esse não é o meu papel. Eu tenho que anunciar, proclamar o reino, buscar o reino, viver o reino, esperar o reino, e não escolher quem vai entrar e quem vai sair. A parábola do joio e do trigo diz que o joio e o trigo crescem juntos. E há uma sedução nisso, porque eles são semelhantes. Eles são tão semelhantes e crescem no mesmo solo. Ou seja, no mesmo solo que tem doutrina, louvor, oração, jejum, palavra. Nesse mesmo solo tem heresia, meninice, materialismo, apostasia. É um solo que produz igualmente essas duas coisas. Então, uma igreja não pode ficar preocupada em quem vai entrar e quem não vai. Eu tenho que tirar você. Não. Quem vai fazer no reino de Deus. Amém. No reino. No reino de Deus, quem faz isso é o dono do reino, é o rei. Então, a parábola do joio e do trigo, numa outra perspectiva, porque a gente já ouviu bastante coisa acerca dessa parábola, e são todas bem-vindas, mas essa também, falando a respeito do reino, é um aspecto importante, que no reino, quem manda é o dono dele, não sou eu. Por isso, Jesus deixa que cresçam junto, joio e trigo, que são idênticos, que são iguais. Semelhante, por exemplo, é aquela parábola das 10 virgens, lá em Mateus capítulo 25. Todas elas são virgens, são as 10. Elas são diferenciadas pelo procedimento. O procedimento de uma virgem é loucura, é algo insano, ela comete uma insanidade. O que é uma insanidade, por exemplo, no nosso tempo? É, por exemplo, uma pessoa dirigindo a contramão. Você está maluco? Cara,
a tua mão é para cá e tu está indo para lá. Isso é uma insanidade. Isso ninguém comete uma coisa dessa. Só uma pessoa doida. É andar nu, é fazer coisas loucas. Então, elas eram virgens, mas pecaram na ação. Então, o reino de Deus é um reino de observação também. Sim. O reino de Deus é um lugar onde a característica de observação ela é primordial. Jesus, inclusive, assevera isso dizendo que no reino de Deus algumas características precisam ser observadas. Uma delas são os limpos de coração, os que choram, bem-aventurados os humildes de espírito, que deles é o reino de Deus. As crianças, não as impeçais. Isso é uma palavra muito importante. E aí não é nem parábola. É um fato. Jesus está chegando numa cidade, as crianças vêm recebê-lo e os discípulos impedem as crianças. Ele diz assim, não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Se a gente, pelo menos, mestre Gilmar, Vitor e todos que nos ouvem nessa live, se a gente pelo menos não atrapalhar, a gente não precisa colocar ninguém dentro do reino, não. Se a gente não atrapalhar, a gente já está fazendo muito Amém. pelo reino. Amém. Fica aí de lição. Não atrapalhe quem quer entrar no reino. Tem muita coisa para falar. A gente já está com 1h30 de live. Então, eu preciso correr aqui. A gente precisa arrematar isso daqui. Vocês já bateram bastante de forma implícita. Foi falado sobre a falta de compromisso dentro desse reino. Coisas que eu ia perguntar. Você já foi dito aqui sobre os falsos ensinamentos, que era uma pergunta que eu ia colocar aqui, dentro do reino, a corrupção do evangelho, já foi dito aqui de forma sintética. É óbvio, de uma forma muito respeitosa, séria, madura, porque somos pessoas com muita experiência, sabemos e reconhecemos, como já foi dito aqui, eu preciso frisar isso aqui, da relevância, da importância do papel da igreja. Ninguém está negando isso, nós não seríamos insanos de fazer um negócio desse. Nós estamos aqui refletindo à luz da palavra de Deus, porque nós somos seres pensantes e nós temos alguém na nossa vida chamado Espírito Santo que abre as nossas faculdades mentais para que nós possamos compreender além do natural, né? Então, eu costumo dizer que é uma visão, a diferença entre uma visão horizontal e a visão vertical, né? A visão horizontal ela está carregada aí das nossas emoções, sentimentos, etc. E tudo que está ligado a essa terra, mas a vertical é aquela que é ligada a Deus através da ação do Espírito Santo de Deus. Já falamos sobre isso e já falamos também aqui de forma sintética sobre divisão de igreja, etc. Mas só que eu quero aqui caminhar para o encerramento com essa... É tanta coisa que eu fico triste de ter que fechar aqui, pulando tanta coisa. Eu vou selecionar aqui para a gente poder falar. A gente fala sobre a igreja como representante de Deus nesse tempo, né? E aí, antes de nós falarmos sobre, rapidinho aqui, a gente fala que a igreja é o representante de Deus nesse tempo, mas foi dito aqui, eu queria ser de uma forma sintética, pois de uma forma assim, bem, não vai ser possível, eu sei que não vai, mas eu vou insistir nisso. Que igreja é essa? Porque a gente está falando às vezes de igreja, de eclésia, mas que igreja é essa de Jesus Cristo que representa? Que igreja? Me explica, que igreja é essa que nós estamos falando? A igreja da comunhão, coinonia, que entendeu o que é o evangelho da transformação. É uma igreja que não está limitada por circunstâncias geográficas, linguísticas, culturais. Ela se estende por todo mundo. É o que Apocalipse vai dizer: toda tribo, povo, língua e nação espalhada. Há uma coisa que é muito importante, é que mesmo existindo uma relação inseparável entre o reino e a igreja, eles não devem ser considerados idênticos. Um está associado ao outro. Se do ponto de vista de partida do reino, ele vem direto de Deus, antes da fundação do mundo. Deus já governa. Então, isso é autoridade. A eclésia não, a eclésia vem dos homens, porque nasce no seio dos homens. Nasce com homens, com pessoas. Né? É de Deus, mas com pessoas. O reino não, o reino nasce com Deus. Amém. Para Deus,
e por Deus. A igreja é para homens, por homens, através do Espírito Santo. O reino significa o reinado de Deus e a esfera na qual as bênçãos do seu reinado, elas são desfrutadas. A igreja é esse agente. E a igreja é o grupo de comunhão. Aí você pergunta, é um grupo de comunhão formado por aqueles que experimentaram o reinado de Deus, experimentaram a soberania de Deus. Tanto que o pastor Marcelo falou logo no início que fala muito mais de reino, e de fato é. Tanto a salvação é muito menos falada do que o senhorio de Cristo. O senhorio de Cristo está associado a reino, poder e glória. Então, a salvação, ela está entrelaçada a isso, subtendida a isso. Mas, em primeiro lugar, é o senhorio, é o Kyrios. Paulo talvez tenha entendido isso mais do que qualquer um dos discípulos que andou com Jesus. Porque no caminho de Damasco, quando ele tem aquela revelação, a primeira coisa que ele pergunta é: quem és tu, Senhor? E ele vai usar a palavra Kyrios, que é aquele que tem poder, tem autoridade sobre a vida e sobre a morte, sobre todas as coisas. O Paulo entende isso com muita clareza. Agora, que igreja é essa? É esta igreja sem nome, é esta igreja sem institucionalidade, apesar de estar dentro da institucionalidade, ela precisa disso, porque ela vive dentro de um ambiente social, cultural, que envolve uma série de coisas, mas ela é invisível ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela está aqui, ela não está. Ela está sentada nas regiões celestiais, reinando com Cristo, nas regiões celestiais. Amém. E qual é o papel dessa igreja? Coríntios diz que nós somos como embaixadores da parte de Deus, reconciliando os homens com Cristo. O que o embaixador faz? O embaixador representa os interesses do seu país junto a outro país. É o que nós fazemos. Nós estamos representando os interesses do reino aqui nesse sistema. E as pessoas, vias de regra, passam por essa embaixada para saber mais sobre o reino. Mas se a embaixada não tem nenhuma informação sobre o reino, ela fica dando voltas ali e não consegue levar as pessoas a saírem daquele mundo que elas estão vivendo para um mundo melhor. Então a gente vai viver sempre aquela ideia de Platão do mito da caverna, de ver só sombras. A igreja muitas vezes está vivendo esse mito da caverna de viver as sombras. E Deus quer nos trazer a realidade. Romanos, só para poder encerrar isso aqui, Romanos vai dizer que a um só tempo toda a criação geme, aguardando o quê? A revelação dos filhos de Deus. Amém. E os filhos de Deus se revelam com o entendimento do reino. Essa é a mensagem perdida que a gente precisa resgatar. Amém. O reino de Deus está presente. Amém. E ele vai crescendo. Assim como a semente de mostarda, ela vai se transformando. Tão pequenininha, mas ela vai se transformando. E aquele grupinho de pessoas, sem poder político, sem poder econômico, sem influência religiosa, transformar o mundo. Amém. Hoje nós temos poder político, nós temos influência religiosa, nós temos poder econômico, temos uma série de instrumentos à nossa disposição e o mundo está sofrendo pouca ou quase nenhuma influência da sociedade. E a pergunta é, voltando para uma comunidade local, onde nós estamos, se nós deixarmos de estar ali, se aquela comunidade, aquele grupo que se reúne em um determinado lugar, deixar de estar ali, vai fazer alguma falta para aquela sociedade à volta? Mas se ela vivenciasse o reino de Deus, faria. Mas enquanto ela vivencia o evangelho da igreja, ela faz pouca diferença. Então a gente poderia dizer que as que vivem o reino fazem falta. As que não vivem, acaba que não serão. Não é que não vive ou vivem, é que tem uma percepção. Porque se nós somos igreja, somos corpo, nós nascemos de novo. Se nós nascemos de novo, nós entramos no reino. Mas entrar no reino como um tapa-olho. É como Paulo vai dizer sobre os judeus quando leem Moisés, tem um véu sobre o rosto. Eles não conseguem ver além do véu. E às vezes nós não conseguimos. Por isso que nós devemos fazer a oração lá de Colossenses: Senhor, abra os nossos olhos para que possamos ver o invisível, os nossos ouvidos para que possamos ouvir o indizível. Amém. Ouvir além do que aquilo que a gente só ouve. Amém. Ver além daquilo que a gente só percepciona fisicamente. Amém. Paulo diz que as coisas espirituais
se discernem de forma espiritual. Amém. As coisas físicas se discernem Já caminhando aqui para a nossa conclusão, Pastor Marcelo, como a gente vive, como viver o reino de Deus no tempo presente? O que é preciso aí? Então, o reino de Deus nos dá algumas chaves para vivermos melhor no tempo, em qualquer tempo. No tempo de Jesus, no tempo de perseguição, num tempo de bonança. Existem chaves do reino para isso. Qual é o elemento que dificulta? Porque o elemento que dificulta é que o reino de Deus ele vai na contramão do mundo que a gente vive, da cultura vigente. E uma coisa fundamental para se viver o reino, alguém já me perguntou, e de repente alguém pode até ter essa dúvida. É possível, por exemplo, numa empresa, o seu empregador, o dono da empresa, ele aplicar metodologias do reino de Deus na vida funcional da sua empresa, um diretor de escola tentar, de alguma forma, na sua gestão, aplicar metodologias do reino de Deus, essas metodologias só vão funcionar, é possível, mas elas só vão funcionar de forma pessoal. Porque o reino de Deus, vivê-lo na atualidade, na sociedade que a gente vive hoje, e sempre foi assim, há uma necessidade de se nascer de novo, porque a metodologia do reino de Deus é uma metodologia que passa por uma mentalidade, uma mente cristã, uma mudança espiritual, porque essa metodologia do reino, ela vai sempre contra a nossa natureza. Eu não quero servir. Eu não quero demonstrar fracasso. Eu não quero ter que caminhar mais uma milha com alguém. Eu não quero. Eu lutei. Eu fiz por onde. Olha como o mundo apregou isso. Você merece. Você é merecedor. No reino de Deus, essa não é a metodologia. Então, a prática do reino de Deus, no tempo que a gente vive, ela é um incentivo de Jesus, porque ele disse assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Amém. Nós precisamos buscar a justiça de Deus o tempo todo. É uma ansiedade que nós devemos ter. É uma busca que nós devemos ter por justiça de Deus. A justiça de Deus. Quando nós vemos um faminto, quando nós vemos alguém sem onde morar, um sem-teto, quando nós vemos uma corrupção sistêmica que está se alastrando na sociedade atual, quando nós vemos uma perversidade na educação de muitos países, nós precisamos ansiar por essa justiça. Uma cultura, por exemplo, assassina, que violenta o ser humano lá no ventre, lá no âmago, lá na sua origem. Uma cultura assassina patrocinada por inúmeros grupos no mundo. A gente precisa buscar a justiça. Então, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. É uma fome que não passa. É uma sede que não sacia enquanto estivermos nesse mundo. Isso é utilizar metodologias do reino de Deus. Quando uma igreja, por exemplo, a gente tem igrejas no Rio de Janeiro, no Brasil e no Rio de Janeiro especificamente, no estado onde eu moro, nós temos aqui situações em que o cidadão ele é violentado nos seus direitos. Ele, às vezes, não tem o direito de ir e nem de vir. E, muitas vezes, ele é tolhido desse direito. Direito, às vezes, de
de acesso, por exemplo, à igreja, não pode, hoje não dá, não tem culto, por isso, por isso. Não estou dizendo que ele deixe de ser crente porque não foi à igreja, eu só estou dizendo que no mundo onde a gente vive, a gente precisa continuar a ter essa sede, essa fome. O cristão, ele não pode se acostumar com a barbárie. A metodologia do reino não nos deixa acomodado. E, infelizmente, esse discurso está na boca de um sistema, de uma ideologia política. E aí, as pessoas, quando você começa a falar sobre isso, as pessoas dizem assim, isso é coisa de... Eu não vou falar aqui o nome para a gente não cair a nossa live. Isso é coisa de uma ideologia. Isso é coisa... Não é uma bandeira política. Isso é algo do reino de Deus. Você não se conformar. E você ir aos pés do Senhor, e você apregoar o reino e dizer, no reino de Deus não é assim. No reino de Deus não é assim. Você imagina, por exemplo, se a gente tivesse um rei que se comportasse como Jesus se comportou, lavando os pés, dando prioridade à mulher, à criança, entendeu? Imagine um representante com essa filosofia de gestão, de governo, de vida. Então, o reino de Deus nos ajuda a vivermos na sociedade atual, sim, porque ele é atemporal, ele é atual e ele é um incentivo de Jesus. Jesus dizendo, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Amém. Já caminhando aqui para o final, nós sabemos que nós estamos vivendo em dias muito difíceis, né? Algumas verdades estão sendo deturpadas, mas isso daí não é novidade para os amantes da Bíblia, porque a Bíblia fala já sobre isso, que nos últimos dias aconteceriam coisas terríveis, estou sintetizando aqui, mas eu queria pedir para o pastor Gilmar para ele, se ele fosse dar uma dica, uma sinalização para as pessoas que estão nos ouvindo, as outras que irão ver essa live que vai ficar gravada, qual dica que o senhor daria para nós aqui, para que nós possamos estar convivendo esse reino de Deus nos dias atuais, no sentido de santidade, e não perdermos a nossa esperança e a nossa fé, e aguardarmos, né, continuarmos aguardando conscientemente a vinda de Jesus Cristo? Qual a dica que o senhor daria, o conselho que o senhor daria? Eu não daria uma dica, eu daria talvez um mandamento que Jesus deu. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão dadas por acréscimo. E nós fizemos foi inverter os valores. Buscamos as coisas em primeiro lugar, pode ser que algum dia, talvez, quem sabe, o reino de Deus nos será acrescentado. Como eu disse logo, estava terminando, o reino, ele cria a igreja. E a igreja tem que ter esses valores. E o reino opera através dela e é proclamado ao mundo por ela. Amém. Então, nós somos esse porta-voz. Não pode haver reino sem que haja também igreja. E a igreja é formada por aqueles que reconhecem esse reino, a soberania de Deus. E não pode haver igreja sem que haja o reino de Deus. O reino e a igreja devem permanecer como dois conceitos bem distintos. Primeiro, o reino é o domínio e o governo de Deus. E a igreja é a comunhão existente entre os homens que manifesta esse domínio e esse governo. Por isso que há uma diferença. Às vezes a gente fala muito sobre fé, você precisa ter fé, nós temos que ter fé. Mas a palavra fé, no Novo Testamento, ela só aparece 4 vezes. Mas ela aparece com um sentido sólido. Os demais são adjetivos. Homem de fé, Abraão era o pai da fé, tal. Mas quando se fala de fé, por que no Antigo Testamento a fé não era tão falada? Porque eles viviam. Fé é fidelidade. Então, fidelidade é você ter um compromisso com o reino, é compromisso com Deus. Então, você vive aquilo. Agora, o que eu tenho de fé, que eu acho que é fé, isso é crença. Crença em algumas coisas. É crença em sistemas. É diferente de fé, que é fidelidade, é caminhar de acordo com o que está estipulado da palavra. Esse daí, o senhor deu uma introdução numa outra live. Pastor Marcelo,
Eu não quero te dizer que um abismo chama outro abismo, naufragou das suas catadupas. Mas um tema chama outro tema. Não, eu sei, eu entendi. Ô, pastor Marcelo, e qual é o conselho, a dica, a orientação aí que o senhor daria para nós fecharmos essa live? Para o pessoal que está nos assistindo, porque a gente sabe que ainda existem 7 mil, né? É claro que isso é uma analogia, existe muita gente boa aí que não perdeu a esperança no reino, que está dizendo assim, Senhor, dá-nos um sinal, e o sinal está sendo dado, tem muitos homens e mulheres de Deus todos os dias apregoando a verdadeira palavra, a mensagem da cruz, e é difícil, mas às vezes as pessoas continuarem crendo nesse evangelho que muitas das vezes tem sido tão deturpado, mas a gente diz que o que vende é o que dá ibope, né? Então aquela parcela pequenina das pessoas que estão apregoando outro evangelho se destaca muito mais do que milhões e bilhões de homens e mulheres de Deus sérios e sérios que estão ali no joelho, orando, buscando a presença de Deus e estão ali buscando lavar, né, a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Nós sabemos que a imensa maioria são pessoas sérias, sim, óbvio, homens e mulheres de Deus, mas que mensagem você daria aí final, conselho para essas pessoas que estão achando que talvez o reino de Deus não vale a pena, isso daí é a história da carochinha? Qual é o conselho que você daria? Quero aproveitar o momento de agradecer ao mestre Gilmar, tempo muito bom. E se tem algo que eu aconselharia, primeiro, é que a igreja não desista do evangelho do reino. Não desista. Quando eu digo igreja, eu digo pessoas. Nós podemos manifestar, o mestre Gilmar falou sobre isso aqui, o texto em que a criação geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Olha que responsabilidade pessoal que nós temos de manifestação. Então, viver o reino não é algo que você precisa fazer depois de concluir um curso teológico. Não é algo que você precisa fazer depois que o teu pastor te abençoar, mandar você fazer. Não, Jesus já mandou a gente fazer. Vamos viver o reino. Então, não perca. Você, crente que está aí nessa live, não perca a esperança de viver e anunciar o evangelho do reino, porque foi isso que Jesus começou a fazer no seu ministério. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Amém. 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 Olha, eu gostaria de agradecer. Muito obrigado, pastor Marcelo, pastor Gilmar, pela confiança que vocês acreditaram a mim. Eu sei que quando se entra numa live, vocês estão ali trazendo toda a experiência, mas o nome de vocês, toda a confiabilidade que vocês têm diante de muitas pessoas. Então, muito obrigado por confiar em mim isso, esse tempo de vocês, de estarem aqui nos ensinando. Essa é a primeira de muitas vezes. Espero aqui não ter colocado nenhuma pergunta assim equivocada. Se fiz, eu já me desculpo aqui, mas eu tentei o máximo me colocar no papel de um aluno sedento por aprender e tentar representar aqui as pessoas que estão nessa live, porque é assim que estamos, né? Alunos na expectativa de adquirir o conhecimento. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por esse tempo. Nós vamos terminar com oração. Pastor Marcelo, ora encerrando aí. E você que ficou até agora, muito obrigado por você ter ficado. Eu tenho certeza que você aprendeu bastante, assim como eu. Essa live vai ficar gravada. Eu te sugiro você pegar e enviar para um amigo, para alguém que talvez esteja aí achando que não há mais jeito, não há mais esperança. Diga para ele e para ela, o reino é real, o céu é real. Jesus, ele é o Senhor das nossas vidas e ele vai voltar sim. Que Deus abençoe vocês. Pastor Marcelo, conclua para nós com uma palavra de oração. Antes do pastor Marcelo concluir, eu te agradecer também aí, agradecer o convite que foi feito, né? A confiança partiu mais de você do que da gente. Agradecer ao pastor Marcelo, que foi aí o contraponto. E é um perigo quando convida alguém para uma live que você é o responsável por ela, você vai ouvir também coisas que, às vezes, pode não ser aquilo que não esperava ouvir. Mas muito obrigado, pastor Vitor, obrigado, pastor Marcelo, por esse momento que a gente pôde compartilhar. O Benoni também que esteve conosco, que Deus abençoe. E muito obrigado mais uma vez.
E um abraço da Jéssica e da filhinha. Ela está aqui no quarto, mas está ligadinha também. Obrigado. Vai lá, pastor Marcelo. Que Deus abençoe. Senhor, muito obrigado por esse tempo maravilhoso, um tempo de aprendizado, um tempo, Senhor, de profecia, porque anunciamos o teu reino, Senhor, aqui nessa live. Queremos te agradecer pela vida do Vitor, Senhor, também pela publicação do seu livro, que alcance, Senhor, corações sedentos, assim como a tua palavra tem alcançado muitas vidas. Essa revelação, Senhor, que tu dera ao teu filho, que também, Senhor, alcance pessoas, Senhor, que seja bênção na vida de muitas pessoas. Obrigado, Senhor, por esse tempo com o mestre Gilmar, abençoe sua vida, abençoe seu ministério, Senhor, e me abençoe, Senhor, naquilo que é peculiar para um cristão, anunciar o teu reino. Obrigado por tudo, Senhor. Nós te agradecemos. Onde essa live chegar, que chegue não às nossas elucubrações ou às nossas percepções, mas que chegue, Senhor, a tua revelação. No nome de Jesus, agradecemos. Amém. Amém. Obrigado a todos, obrigado a vocês. E não se esqueçam, nós estamos aqui falando do reino. Tchau, que Deus abençoe. Até a próxima live aí. Fica com Deus.